Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se, lembrando que é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição, então você que ainda não é inscrito aqui no canal, deixa essa moral, reforça aí a tua inscrição, reforça também o teu like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos, copie o link do vídeo aqui, compartilhe em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal Vasco Connection, é sempre muito importante a sua participação, tá certo? Então assim, reforça aí a tua inscrição, reforça o teu like, vamos bater recorde de likes nesse vídeo aqui, valeu? Aqui, gente, eu ontem falei sobre esse problema, né, essa treta entre Edmundo, Pedrinho, Edmundo, essa questão interna do Vasco, que sempre atrapalhou o Vasco. Ontem algumas pessoas vieram me perguntar, porque assim, vocês sabem, no passado recente, que eu toda semana estava participando das lives no canal Mundo Ed, com o Edmundo, é o canal do Edmundo. Eu tenho também relacionamento com o Pedrinho, que além de presidente do Vasco, era comentarista da televisão, e assim que eu me formei, meu primeiro contato com o ídolo assim foi com o Pedrinho também. Então aqui, eu não vou entrar nessa onda de, não, Eduardo, de que lado? Não existe isso. São dois amigos, tá? Edmundo e Pedrinho são amigos, eles vão continuar. Eu jamais vou pregar, não, vamos apoiar lá do ala. Gente, pelo amor de Deus, a prioridade é o Vasco, o importante é o Vasco. Nada de inimizade entre Edmundo, entre Pedrinho, Edmundo, nada disso. Jamais vou pregar esse tipo de situação aqui no canal. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, temos que torcer pela união vascaína. Literalmente. Apoio incondicional ao Clube de Regatas Vasco da Gama, que é quem mais sofre com isso tudo. Lá atrás com o Eurico, depois Jorge Salgado, Campelo, enfim, vários. E aí, jamais também, vou deixar bem claro aqui, vou torcer contra o presidente A, B, C ou D, seja Edmundo, seja Pedrinho, seja Levinciano, seja Jorge Salgado, seja Eurico Miranda, não importa. O importante para mim é o Vasco. Esse canal aqui é um canal vascaíno. Que história é essa de os presidentes, vou deixar uma coisa bem clara, eles vão passar. Assim como os grandes ídolos, Edmundo, Pedrinho, Romário, Roberto, entre outros, também passaram, os presidentes também vão passar. E o Vasco vai continuar. Então, o importante é o Vasco. E, infelizmente, no meio desse turbilhão, está o Clube de Regatas Vasco da Gama, que muitas das vezes, se não a maioria das vezes, é deixado de lado, é abandonado, e é por isso que o Vasco se encontra nessa situação. Porque dentro do Vasco sempre foi assim. Infelizmente, sempre foi assim. Então aqui eu não tenho lado político. Aqui eu não tenho lado, fulano tá brincando. Que eles se resolvam. Que eles se resolvam. Não vou comprar briga para nenhum lado. Vou comprar briga pelo Vasco. Se estiver fazendo certo, vou elogiar. Se estiver fazendo errado, vou criticar. Como critico aqui a questão envolvendo Souza, Jean Davi, Maxime Domingues. Como elogio em relação a Felipe Coutinho. Agora Nuno Moreira, uma grande contratação. Zero problema. O papel do canal aqui é o Clube de Regatas Vasco. As contas estão em dia? A SAF é uma prioridade? Vamos entender. Então, gente, zero politicagem aqui. Vamos falar de Vasco. Vamos entender o Vasco. Se os dois estão tendo problemas, vamos pedir a Deus, porque a minha missão aqui, a nossa missão aqui na Terra é pregar a paz. Que história é essa de pregar a maldade, de torcer pela treta, confusão? Que papo é esse? Isso não faz parte da minha índole, nem do meu caráter. Tá? Então, não vou misturar as coisas aqui. Jamais faria isso. Jamais faria isso. Vou repetir aqui. Eu torço pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Não torço para Pedrinho, não torço para Edmundo. Que Deus possa abençoar a vida dos dois, que os dois possam se resolver. Agora, vamos apoiar o Clube de Regatas Vasco da Gama e vamos torcer para que o Vasco não seja prejudicado com isso tudo. Porque o Vasco, repetindo aqui, é sempre o prejudicado. Gente, agora vamos de informação, porque saíram, trocando o assunto aqui, né, do nada,
porque saiu ontem que o Vasco estaria disposto a pagar 4 milhões de dólares por Brian Rodrigues, diz a imprensa mexicana. Olha, o Brian Rodrigues é um grande jogador, tá? Pode ser um reforço para o Vasco na janela agora do meio do ano. O Vasco deixou isso claro, o interesse no jogador, no ponta, atacante, joga muita bola realmente o Brian Rodrigues, seria uma grande contratação para o Vasco, um grande reforço na janela do meio do ano. O Vasco que já se movimenta nesse mercado, né, o mercado da bola, o Vasco está tentando alguns nomes, o Vasco está tentando também enxugar a folha superfaturada, né, tentando ainda dispensar alguns jogadores, algumas rescisões de contrato, algumas situações realmente que tinha como o Vasco da noite para o dia fazer. Reconhecemos isso aqui. Se os caras têm contrato com o Vasco, quem fez esses contratos foi a 777, aí algumas contratações também que não deram certo acabaram prejudicando essa questão também. Então, o Vasco precisa organizar a folha para fazer novos investimentos, né? E o Brian Rodrigues seria aí um desses jogadores, um desses grandes reforços, né? Na minha opinião, seria um jogador realmente pronto para jogar, e saiu a matéria ontem que o Vasco está disposto, então, a pagar uma grana preta aí no passe do Brian Rodrigues, na minha opinião, que vale a pena, é um jogador que realmente sabe das coisas, e tomara que essa negociação não se arraste, né, para o meio do ano, que o Vasco já chegue no meio do ano, na janela do meio do ano, com reforços engatilhados, prontos para assinar contratos, né, porque assim é que se faz um planejamento, na minha opinião. Você não vai esperar a janela abrir para depois você negociar, não, negocia agora, aí, assim que a janela abrir, você só anuncia, né, que a negociação ela tem que acontecer agora, nesse momento, né? Porque negociação ela se arrasta muito, são muitas questões, o Vasco não tem dinheiro, ou tem dinheiro e tem pouca grana, e tem que negociar e tal, então isso é normal no mundo do futebol, e na minha opinião o Vasco tem que negociar agora, nesse momento. Abriu a janela, ó, tô anunciando 1, 2, 3, 4 reforços para corrigir ainda mais essa situação, tá? Dos reforços de verdade, assim como Brian Rodrigues, na minha opinião, é sim um grande jogador. Gente, deixa eu falar mais uma vez aqui, porque ontem saiu uma matéria também do Emiliano Dias, que disse que o pai dele, quando falou do Vasco, quando era técnico do Corinthians, o Ramon Dias, ele disse que o Corinthians era maior que o Vasco, não sei o que e tal, que ele foi mal interpretado. Eu vou falar um negócio para vocês, esse rapaz precisa esquecer o Vasco. Eles não fizeram um grande trabalho no Vasco, não. Eles não fizeram, eles não são isso tudo, não. Mas que história é essa? Olha o salário de 1,5 milhão por mês para esses dois treinar o Vasco, para trabalhar. Olha que... Então, assim, Eduardo, eles foram bem. Gente, eles tinham obrigação. Olha o salário desses caras. Então, assim, primeiro ponto, eles deveriam esquecer o Vasco, porque isso aqui eles estão reconhecendo mais uma vez que falaram besteira, né? E outra coisa, as atitudes desses dois, atitudes esquisitas, de pessoas pequenas. Assunto passado, fica remoendo assunto. Esquece, pô. Já foi. Né? Então, assim, coisa chata, tá sempre lembrando. Não, fui mal interpretado. Não porque é isso. Não porque é aquilo. É o mais danado. Né? Então, vamos ficar atento, ligado aí, ô Emiliano. Pelo amor de Deus, esquece o Vasco, velho. Sabe? Então, só para matar esse assunto. E vamos falar também, gente, do jogo. Eu vou encerrar com o assunto Fernando Diniz. Fica atento aí. Do jogo do Vasco hoje, né? O Vasco vai enfrentar o Puerto Cabello pela Copa Sul-Americana, tá? O Vasco às 19 horas com transmissão aqui do canal. Então você que gosta aqui do canal, se inscreve aqui embaixo. Hoje tem jogo, tem pré-jogo, jogo e pós-jogo aqui no canal Vasco Connection. Então você que não é inscrito, reforce a inscrição para você estar participando da transmissão e também comentando e tal sobre esse jogo do Vasco hoje, que é um jogo muito importante nas pretensões do Vasco aí no campeonato, na Copa Sul-Americana, né? E na sequência também da temporada. Repetindo aqui, jogo às 19 horas com transmissão aqui do canal. E o provável Vasco, Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor, Luiz Gustavo na zaga, Lucas Piton na lateral esquerda, meio campo formado com Hugo Moura, Matheus Carvalho ou Tietê, bota logo o Tietê aqui, e Felipe Coutinho. No ataque, Nuno Moreira, Ryan ou Adson. Adianto aqui, iria de Adson também. O Ryan é um jogador de muita força física, mas o Adson é um jogador de velocidade. O Vasco precisa vencer esse jogo. E o Verratti no ataque, o técnico Felipe Loureiro, interino. Ontem, assim, o Vasco precisa vencer demais esse jogo, porque ontem o Lanús, né, venceu o Melgar por 1-0 no Peru, né, abriu 3 pontos na diferença para o Vasco no grupo G, e o Vasco precisa vencer hoje a qualquer custo. O Vasco tem que vencer
o Puerto Cabejo hoje para realmente, né, colar ali, bater pau a pau com o Lanús, senão vai acabar ficando de fora da classificação aí do Grupo G. Então, vamos torcer muito para o Vasco. Eu aposto na vitória do Vasco hoje por 3-0. Não é uma equipe difícil, enfrentamos e vencemos aqui em São Januário, então não é uma equipe difícil. O Vasco tem que ir para cima, tem que jogar firme, jogar certinho. Se jogar o que jogou contra o Palmeiras, vence o jogo com tranquilidade. Se jogar do jeito que jogou contra a equipe do Palmeiras, vou repetir aqui, vence com muita tranquilidade o jogo de hoje. Jogando certinho. Ah, falha do Hugo Moura, é um lance isolado do que foi o jogo. O Vasco criou oportunidades contra o Palmeiras, construiu boas jogadas, muitas bolas aéreas. Verratti não estava em campo, infelizmente foi poupado mais uma vez, mas hoje não. É o time titular, é o time principal. E se o Vasco jogar aquele futebol, o Vasco vence hoje com tranquilidade, tá certo? Deixe seu palpite aqui embaixo sobre o resultado do jogo. Quanto é que vai ser? Na minha opinião, repetindo aqui, 3-0 Vasco. Se o Vasco jogar o que jogou contra o Palmeiras, com tranquilidade vence o jogo por 3-0. E um último assunto importante aqui é o técnico Fernando Diniz, tá? Gente, o técnico Fernando Diniz quer muito o Vasco, já aceitou, tá, trabalhar no Vasco. O Vasco também quer muito o Fernando Diniz. O X da questão, o que está pegando aí é a questão do salário do técnico Fernando Diniz. O Vasco aceita pagar até R$1 milhão por mês de salário para o técnico Fernando Diniz. E eu acho que esse contrato, enfim, está pronto para ser assinado, porque eu recebi a informação de que o técnico Fernando Diniz já teria aceitado a proposta do Vasco. Vamos aguardar hoje algumas coisas, algumas reuniões ou conversas devem acontecer ainda no dia de hoje, e o Vasco deve anunciar o Fernando Diniz como novo técnico a qualquer momento. Já é técnico do Vasco, né, o Fernando Diniz, praticamente fechado com o Vasco, está tudo certo, só essa questão aí do salário realmente que está pegando, mas vai dar tudo certo. E quero falar aqui agora, encerrar com o assunto da Emplay. Gente, a Emplay, deixando bem claro aqui, não é uma casa de apostas, tá? Não é uma casa de apostas. Tem um link com o cupom promocional fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo e também na descrição desse vídeo aqui no canal. Vá lá na Emplay, faça a tua inscrição e sem depósito nenhum, você vai estar recebendo 1.000 moedas da Emplay. Na Emplay você ganha dinheiro de verdade para estar assistindo os vídeos da Emplay, para estar fazendo alguns jogos. Sim, hoje tem live da Emplay aqui no canal, né? Hoje ainda pela manhã tem uma live da Emplay aqui no canal. E aí eu vou estar te mostrando como é que você faz para estar jogando, se divertindo ali na Emplay e sem gastar nada. A Emplay é incrível, você só ganha, só tem a ganhar. E dinheiro de verdade. Tá? Então, reforçando aqui, link da Emplay fixado no primeiro comentário desse vídeo e também na descrição, tá certo? Jogue com responsabilidade, não jogue o que você não tem, tá? O que você não pode. Então, vá lá na Emplay, faça a tua inscrição porque vale a pena e vai aqui pelo canal Vasco Connection, beleza? Então, tem um QR Code aqui, ou vai direto pelo QR Code aqui, que é muito mais fácil também, tá certo? Então é isso, gente. Volto a qualquer momento para falar de Vasco. Daqui a pouco tem live, vamos falar de Vasco. E é isso, tá certo? Um beijo no coração de todos vocês. Eduardo Ferrari, aqui do Rio de Janeiro. Saudações vascaínas.